Fala pessoal, bem-vindos a mais um Vioto Visita. Hoje nós estamos aqui no condomínio Verte e hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai viver o condomínio e a gente tem uma história aí muito legal, uma história de fé e perseverança. Então hoje a gente vai falar um pouco de vida e condomínio e renovação de patrimônio. E a gente já está aqui dentro e dentro de pouco tempo vocês vão conhecer o meu amigo, meu cliente que virou amigo, o Rafael. Vocês vão se surpreender com a história dele. Andrezão! E aí, Rafael, beleza, meu amigo? Satisfação de receber aqui. Ó, feliz por você receber a gente aí. E a gente quer contar um pouquinho da sua história aí, como que foi essa transição aqui pro Verte, contar um pouco da sua história também. Vamos lá, André, vai ser uma satisfação. Muito obrigado. Vamos lá. Ô, Rafa, e antes da gente falar de imóvel, né, de renovação de patrimônio, eu queria que você se apresentasse aí, falar quem que é o Rafael. Eu sou o Rafael Pinheiro, tenho 45 anos, casado com a Carla Teixeira. Nós temos uma filha que chama Eleonora. Para nós está sendo uma grande alegria hoje receber o André, né, em nossa casa, aqui no Verte. E ele foi um dos instrumentos para que a gente chegasse até aqui, né? O André, dentro desse projeto que ele está gravando, amigos que se tornaram cliente e clientes que se tornaram amigo. Eu sou o cliente que se tornou amigo do Andrezão, né? Por esse carinho dele, por esse acolhimento dele com a gente. Muito especial hoje poder estar trazendo um pouco do relato dessa experiência da gente chegar até morar no Verte, que para nós nunca passou na nossa cabeça a ideia de morar em prédio, né? Nós em Franca não tinha muito essa questão de estrutura vertical, né? Então era só casas e nós fomos criados em casa por causa de situações que foram acontecendo em nossa vida, nos trouxe até o Verte. Cara, e tem um detalhe aí na sua trajetória que eu acho muito legal. O Rafa já foi franciscano, tá? Ele já foi frei franciscano, ele esteve na missão por um tempo. Ô Rafa, eu queria que você contasse um pouco de como que foi isso, né? Contar essa experiência sua. Até então, eu e o André, nós temos um amigo em comum, até relacionado a isso, que também foi franciscano. Nós tivemos essa oportunidade de viver uma etapa da nossa vida dentro da vida religiosa. Eu acho que foi uma das etapas mais especial da minha vida, tirando, acho que para superar essa trajetória da minha vida, só a trajetória hoje de ser pai, que supera essa trajetória aí da vida religiosa. Vivi 6 anos dentro da vida religiosa, com 22 anos eu precisava buscar umas respostas internas, dar sentido a algumas coisas na minha vida. Então eu largo tudo, namorada, largo o emprego, largo tudo e vou embora para um instituto religioso que se chama Toca de Assis. Então lá é um instituto de vida franciscana, de vida missionária, ingresso nessa vida e ali a gente tem um trabalho de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento e de cuidado aos pobres sofredores de rua, né? Então a gente tira os pobres da rua e buscava devolver ele à sociedade ou devolver a ele a dignidade de ser humano. Então, essa foi uma etapa muito bonita que eu tive a graça e a oportunidade de vivenciar. E eu admiro demais, cara, quem tem esse dom de cuidar do próximo. Você viveu uma vida dedicada à fé e hoje você vive uma vida dedicada à saúde, né? Sim. Então, tem muita relação isso hoje? Como isso te ajuda muito? Sim, eu trabalho como técnico de enfermagem, trabalho no hospital. Não tem como não estar inserido no meu meio de trabalho, né? Porque tudo que eu fazia lá era trabalho, amor ao próximo, amor ao ser humano. E isso é o que eu faço hoje dentro da minha vida profissional. E um lema que eu levo dentro da minha vida profissional é fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito com você, né? Então, sempre que eu estou tocando o familiar do outro, eu tenho sempre a consciência que eu estou tocando o amor de alguém. Então, e eu tenho a plena também convicção que isso veio de Jesus, do cuidado com o sofrido, né? Com aquele que é considerado a escória da humanidade, e dentro disso também me dá a graça de valorizar o que de fato tem valor. Tudo nesse mundo tem preço, mas tem coisas que têm valor, e valor é diferente de preço. Que mensagem, cara. Isso é muito legal. Então essa vivência me fez
ter esse sentido. Então, sempre que eu estou em contato com o outro, com cuidado com o outro, eu sempre penso no valor. O valor que aquela pessoa tem para a família, o valor que aquela pessoa tem como ser humano e sempre me colocando no lugar dela. Se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado. Will, já pega esse corte aí, porque, tá vendo? A gente tem que tratar o outro do jeito que a gente gosta de ser tratado. Isso mesmo. E agora entrando na parte que eu amo, né? Que é patrimônio, né, Rafa? Rafa, você tinha uma casa que você construiu, uma casa, cara, uma casa linda, que você construiu, você desenhou a casa, né? Em que momento você decidiu fazer essa renovação de patrimônio, de vir migrar aí para um prédio, né? Ter escolhido o Build, o Vert. Queria entender um pouco como foi todo esse processo. A gente pensou, início, a questão de sair de uma casa e ir para um prédio, a questão de segurança. A gente vê a realidade hoje assim como que tá, a questão de segurança, de invasão de casa. E eu, por ficar fora muito tempo, trabalhar às vezes plantão noturno, e as meninas ficavam mais sozinhas. Então elas começaram a ter um pouco mais de insegurança por causa de acontecidos na redondeza. E aí a gente começa a procurar, né, a tentar fazer esse trâmite e ver essa possibilidade de morar num condomínio de prédio. Inicialmente a experiência nossa não foi uma das experiências muito legal, porque a gente visitou alguns outros empreendimentos que tinha, e uma das coisas que assim nos magoou bastante é que todos que visitavam a nossa casa, não vou generalizar, mas uma 70% que a gente teve contato, a primeira coisa que ele fazia dentro desse jogo comercial era desvalorizar aquilo que a gente tinha feito. Desvalorizar o seu imóvel. Uma casa muito boa, só que a localização que você construiu é muito ruim. E a gente, assim, começou a ficar, na verdade, bem chateado. Poxa vida, né? E começou a sentir dificuldade, né? E aí uma das coisas muito legal foi em questão do contato com o André. Quando o André nos visita, desde o primeiro contato com o André, a primeira visita dele em nossa casa, foi muito respeitoso. Porque, como eu disse, dentro desse jogo comercial, quando eles falavam da nossa casa desse jeito e precisava ter uma avaliação para que o negócio fosse fechado, sempre a avaliação era muito baixa. E eu falei, poxa, eu não vou entregar minha casa com um preço muito baixo, né? Não tem desespero, a gente está só procurando algo, mas sem desespero. E o André chega, né? A visita dele, desde o início, assim, foi algo que muito respeitoso. Então, nos visitou, uma das coisas muito legal, o André entrou em casa, ele falou, nossa, que casa legal, cara. Se eu tivesse coragem de morar numa casa, eu compraria essa casa para mim. Então isso foi muito bacana, e dentro dessa troca de ideia aí foi onde a gente descobriu que a gente tinha um amigo em comum. Dentro de toda essa história que eu contei, né, de vivência de vida religiosa, isso trouxe uma conexão, parece que meio que imediata, né, muito boa entre eu e você, né? E é muito importante, assim, que o negócio seja bom para as duas partes. Sim, eu tenho que me colocar no seu lugar, né? A gente fez uma avaliação real, né, da sua casa, e, no entanto, o negócio foi tão bom que a casa vendeu, acho que semanas depois que a gente negociou. Então a gente não teve dificuldade nenhuma em trabalhar a casa, que foi uma casa que você fez para você, uma casa maravilhosa, né? Uma das coisas que é importante na renovação de patrimônio é isso aí, né? Hoje a gente trabalha, a gente não vai desvalorizar o seu imóvel, né? A gente só está pegando o seu imóvel porque ele tem um potencial comercial, porque ele é bom. E uma coisa legal assim, André, que eu lembro, falando dentro disso, né? Acho que assim, a avaliação, a gente achou uma avaliação super justa, e a gente vê aí o dedo de Deus, né? Em tudo. Porque a gente tinha comprado na época um apartamento da Vita, mas para investimento, nem era para morar, que é lá no Living. E aí a gente não procurou a Build porque nos falaram que a Build não pegava casa, então a gente procurou. E a Carla, desde o início que viu esse prédio, o projeto desse prédio, ela falou, nossa, que lugar legal ali, eu gostaria de morar. E ela é uma mulher de oração, ela começou a rezar para isso. E aí eu entro em contato, acho que é Ana Flávia na época, e troco essa ideia com ela. Ela falou, não, peraí, né, a Build pega e eu vou te mandar lá o André, que ele vai avaliar a sua casa. E aí tive essa avaliação, acho que
muito justa, e aí nos possibilitou a gente conseguir fechar esse negócio. Hoje estamos morando aqui. Vocês estão aqui desde 2000 e... Nós fomos o quarto morador do Vert. Entregou em 2022, né? Isso, acho que julho de 2022. Julho de 2022. Nós mudamos em agosto e já vai para o 4º ano. Isso aqui é legal aqui, que essa obra é tão abençoada que a gente antecipou a entrega dela. Eu queria falar isso. O Vert, ele é um prédio que ele passou dentro da pandemia, né? Uhum. Então toda aquela loucura, aquele sofrimento, todo mundo, volta a trabalhar à parte, aquela coisa, né? Os cuidados que todos estavam tendo. Então, para nós tínhamos que o Vert ia atrasar. Falou, nossa, vai atrasar a entrega. E o Vert, ele foi recorde, que ele entregou antes do tempo o empreendimento, né? Acho que era para entregar em agosto e ele entregou em julho. Então ele entregou antes do tempo. O Vert, ele em questão de tamanho de terreno, se eu estiver errado, você me corrija. Não, é o maior terreno. Mas o maior terreno que a Build construiu em Franca é o que a gente vê, né? Tá tudo resort, né? essa integração entre lazer, segurança, natureza, social, natureza, saúde. Então nós temos aqui a piscina do condomínio, nós temos, acho que uma das sacadas mais legais da Build, que a Build trouxe isso para Franca, eu acho. Se o livro integrado faz muita diferença. Isso. Você tem um apartamento de 110 metros com 3 suítes, isso. É sensacional. O apartamento ele atende desde uma família que está começando a uma família já maior, com 2, 3 filhos, né? Isso. E teu lado aqui, né, você falou que é tão abençoado o negócio, teve tanto Deus, né? Teve tanta oração, está do lado de uma capela. Isso, moramos aqui do lado da capela. E uma das coisas que eu ia falar que eu acho muito legal é a área que a gente iniciou ali, esse bate-papo, que é o espaço Family, né? Que a gente tem a piscina privativa aqui, que é uma piscina do prédio, que é dos moradores, né? E a Build pensou no quê? Ela fez aqui uma piscina privativa, com área de churrasqueira. Todos os brasileiros gostam de um churrasco, uma cervejinha. E você sabe que essa foi a primeira piscina privativa que a gente entregou com grill, né? É um negócio que a gente teve que replicar para os outros empreendimentos. É uma das áreas favoritas, né? Entrando nisso, como que é viver no condomínio aí? O que você mais usa? O que a sua filha mais gosta de fazer aqui no condomínio? O espaço Family, que eu ia te falar, porque é um espaço onde ele nos dá a oportunidade de trazer os familiares para desfrutar desse lugar, né? A gente consegue fazer um churrasco, eles conseguem também usar a piscina. É um dos lugares que a gente mais usa, né? E a minha menina, geralmente ela usa mais a quadra para andar de patins e também usa o espaço dos balanços, Play Kids, então mais essas áreas. Rafa, uma das coisas que eu sempre falo é confiança e amizade, né? E você é um cliente que virou amigo, né? Hoje, o que você falaria aí para quem está pensando em dar o próximo passo, fazer igual você? O que você diria? Qual conselho você daria aí para quem está pensando em fazer a mesma coisa? A confiança, o cliente sentir que ele não... que é uma das coisas, às vezes, mais difíceis em jogo comercial, sempre aquele que está no negócio e parece que ele tende a querer puxar para ele. Um exemplo, você vai vender um carro, nossa, ele começa a pôr sempre alguma negatividade para ele conseguir ganhar no negócio. Quando você toma a atitude e faz como você fez com a gente, eu acho que tem que ficar bom para as duas partes, não dá só para ganhar, né? E no sentido, nossa, tá dentro de uma negociação igual foi a casa. Isso nos trouxe confiança em você, em fechar um negócio, né? Então, eu acho que isso nos deu também a alegria, né? A gente que tem um pensamento coletivo, né? Assim, a gente pensa, eu só ganho se você ganhar também. Isso. Então, para mim não vale, né? Se só eu ganhar ou só você ganhar. Isso me traz uma lembrança do meu saudoso sogro, Sá Teixeira. Ele nos ensinou uma coisa muito legal no balcão. Quando ele tinha loja, ele dizia pra gente, nunca engane o cliente. É melhor você ser sincero com o cliente e ele sair daqui sabendo que não foi enganado, mas você fez um cliente. É melhor fazer um cliente do que fazer uma venda. Às vezes a sua sinceridade vai fazer com que aquele cliente não feche o negócio. Exatamente. Tá?
mas ele vai ter confiança, que é o que a gente está falando, por não ser enganado. E esse cliente, essa era a ideia dele. Um cliente vai fazer vários clientes. E às vezes dentro da ansiedade de fazer somente uma venda, às vezes você pode fazer uma venda e às vezes uma venda meio desastrada, só pensando na meta, e no fim você acaba aí tendo um problema, e isso acaba te travando em outros negócios. O network, o relacionamento, ele é um porquinho que a gente coloca uma moeda todo dia dentro, né? E aí, às vezes demora mais para você quebrar o porquinho e às vezes demora mesmo, mas então você tem que plantar, você tem que investir nisso, né? Então eu acho que a gente, eu não vendo, eu faço uma consultoria. E se o negócio for bom para você, você vai fechar. E hoje, falando em termos de negócio, assim, sua casa ela tinha chegado num pico de valorização, né? E aí, fala um pouco referente ao que o Vert valorizou. Em relação a isso, não tem como nem comparar, a verdade é essa, né? Vamos ser sinceros. Não tem como eu comparar. Foi uma renovação muito grande de patrimônio. Então, tá certo que dentro disso teve um investimento, mas comparado à casa que a gente tinha e hoje o empreendimento que a gente mora, a valorização não consegue, né? É muito mais alto. Pensando que, né, dentro da sua pergunta, que é qual que é essa experiência de morar, né, dentro de um condomínio. Para nós tínhamos muitos paradigmas em morar. Paradigmas em relação a pagar condomínio mensal, né, que às vezes é uma das coisas que pega. É o paradigma de relação com privacidade. E eu vou te falar, para nós, hoje é muito mais barato você morar como você mora, pensando em segurança. Vamos pensar em segurança? Do que o dia que você morava antes. Se a gente for pagar hoje monitoramento de câmera, segurança, você tem uma piscina, tratamento de piscina, tudo isso sai muito mais caro do que às vezes viver dentro de um condomínio. E aqui dentro hoje, dentro da comodidade, pensando em deslocamento, trânsito, tudo isso, quando você mora dentro de uma realidade igual a gente mora hoje, você tem, se você quer fazer uma festa, você tem aqui 2 salões de festa, mais o espaço family, se você quer fazer um evento com quero chamar minha família para uma piscina, um churrasco. Tem, eu preciso fazer academia, você tem academia, hoje ela foi entregue bem equipada, mas morando já teve melhorias. Então assim, a criança quer descer, quer brincar, quer desfrutar da área livre com segurança, então você está ali monitorando, então tudo é mais cômodo. Então acho que assim, a Build ela conseguiu trazer isso para Franca, essa realidade que é trazer lazer, segurança e conforto, que é a moradia. Para nós está sendo uma experiência muito boa, né? A gente não pensa em voltar a morar em casa agora, né? Então a gente está bem feliz aqui, já vai, como disse, para 4 anos. E pessoas maravilhosas moram aqui, né? Tem alguns que a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade, mas são pessoas maravilhosas. Eu não posso reclamar em questão de convivência, de respeito. Então, tá sendo uma experiência muito boa. Assim, que legal, muito legal. Feliz, cara. Rafa, muito obrigado, viu, meu amigo? André, esse episódio de hoje foi um pouco diferente. A gente falou sobre vida, saúde, renovação de patrimônio. Esse era o propósito. Muito obrigado, tá? E pode contar com a gente sempre aí em tudo. E tá na hora da gente também tomar aquela cerveja e ouvir aquele vinil. Tá? Andrezão, eu que agradeço, tá? Agradeço o carinho. Quando eu fiquei sabendo desse projeto seu, ainda eu falei pro Ti, eu faço questão de gravar esse relato lá. Pensando na sua pessoa e que foi esse instrumento para nós, né? Eu acredito muito em condução de Deus, então acho que você foi esse instrumento de Deus na nossa vida aí também, e que nos deu dentro dessa negociação, essa oportunidade da gente conseguir fechar esse negócio. E vamos marcar essa cerveja. Fechou. Vamos marcar, vamos ver se a gente qualquer dia senta para trocar uma ideia também, ouvir um vinil. E
venha nos visitar aí. Pode deixar, Tá? conta comigo. Obrigado, Valeu? André. Obrigado. Se você gostou desse episódio, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui qual a parte da história do Rafael que você gostou mais. Valeu? Até o próximo Vioto Visita. Muito obrigado.